pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Primeiro eu quero agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi, tanto aqui no YouTube, lá no Instagram e no Facebook também. Recebi muitas mensagens de carinho e incentivo. Eu fiquei muito feliz, muito grata por todas as mensagens. Muito obrigada! E hoje eu quero mostrar para vocês as leituras que eu concluí no mês de novembro. Então vamos começar com a minha primeira leitura concluída, que foi o livro da Gayle Forman, Eu Perdi o Rumo. Eu já fiz um vídeo só sobre ele lá no IGTV, foi inclusive o meu primeiro vídeo do IGTV, foi falando sobre ele. Foi uma leitura muito agradável. E aqui nós temos 3 personagens principais, que é a Freya, o Arun e o Nathaniel. Cada um deles perdeu algo na sua vida, e através de um pequeno acidente eles acabam se conhecendo e passando dias juntos, e a história deles acaba se entrelaçando. E eles vão se ajudando aí durante o dia, cada um com um probleminha, né? E eles vão conversando, se conhecendo e se ajudando. No Instagram eu dou mais detalhes, mas eu posso dizer que eu gostei muito da leitura. Foi uma experiência muito boa a leitura desse livro. Ele é muito inspirador. Eu gostei muito do final e eu recomendo fortemente a leitura para vocês desse livro. E a segunda leitura é 3 em 1, porque é uma trilogia. Não pare, não olhe e não fuja. Eu já conheci o livro Não Pare, ele é de uma autora brasileira, a FML Pepper. Ele é de meados de 2014, se eu não me engano. E na época que saiu, ele apareceu aí em algum lugar pra mim, e se eu não me engano ele tava pra baixar gratuitamente no Kindle, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Eu acho que eu baixei, inclusive, o aplicativo do Kindle no computador pra eu poder ler. Só que a leitura no computador é muito desconfortável e eu acho que eu acabei desistindo. E aí, quando eu comprei o meu Kindle, meu xodó, e fiz o login na conta da Amazon, apareceu esse livro para eu ler. Então, para começar a minha experiência com o Kindle, já baixei e comecei a leitura. E aí, o primeiro e o segundo livro eu terminei super rápido, foi uma leitura bem tranquila para mim. Aqui nessa trilogia a gente tem a história da Nina Scott. Ela é uma menina que está prestes a completar 17 anos. E ela tem uma história aí onde ela e a mãe dela vivem mudando de lugar. Eles estão no país, depois elas já estão se mudando. A Nina tem uma particularidade, que a pupila dos seus olhos são verticais, como as de um animal. E a mãe dela desenvolveu uma lente para que ela pudesse usar e esconder essa diferença que ela tem nos olhos. Essa é a principal desculpa que a mãe dela usa para que elas estejam aí sempre viajando. E com a Nina acontecem algumas coisas estranhas que ela considera como uma má sorte. Mas ela sente aí que tem alguma coisa de errado. Até que elas se mudam para Nova York e a Nina passa a esconder da mãe dela as coisas que acontecem, né? Todos esses pequenos acidentes que aconteciam com ela, que eram muito estranhos, era uma coisa assim de quase morte, ela tinha uma sensação de quase morte toda vez que acontecia isso com ela. Ela começou a esconder da mãe dela essas coisas estranhas que aconteciam com ela, e a mãe dela decidiu ficar em Nova York. A Nina, claro, ficou muito feliz, porque ela obviamente não gostava de não ter raízes em nenhum lugar, porque ela não conseguia fazer nenhum amigo, estava sempre em escola nova e tal. Em Nova York, ela fez uma amizade e na nova escola ela conhece 2 rapazes, o Kevin e o Richard. E a partir daí, a vida dessa menina fica uma loucura. Eu não quero falar muito, porque senão eu vou acabar dando aí algum spoiler, né? Mas na história a gente tem uma nova dimensão e ela passa a conhecer essa dimensão. Depois do encontro aí com esses 2 rapazes, acontecem aí várias coisas. E eles acabam partindo aí em busca dessa nova dimensão. Então é uma fantasia jovem, tem bastante descrição de lugar, porque a gente passa a conhecer um lugar novo. Tem bastante personagens também ao longo da trilogia. E um pequeno romance aí entre 2 personagens durante toda a história. O primeiro livro foi
bem tranquilo pra mim. Eu fiquei bastante curiosa com o que ia acontecer, e isso aconteceu também no segundo livro. Mas o terceiro livro, pra mim, foi uma leitura um pouco mais arrastada, eu tive um pouco mais de dificuldade de fazer. Não porque a história tava ruim, tava legal, mas algumas coisas me incomodaram bastante, eu me irritei com algumas coisas. Além disso, o livro era um pouquinho maior, não sei se isso influenciou, mas ali no meio tem um ponto de vista de uma outra pessoa, porque a trilogia é contada toda do ponto de vista da Nina. E ali no meio, no meio do terceiro livro, a gente começa a conhecer um pouco mais da história da mãe da Nina. Vem algumas revelações aí pra Nina e pra alguns outros personagens e pra nós também, leitores. Então, não sei se isso atrapalhou, mas eu não curti tanto o terceiro livro. Mas, mesmo assim, foi uma leitura bem agradável, apesar de ter sido um pouco mais arrastada, eu gostei sim de ter feito. O que eu não gostei do livro, na verdade, foi a própria Nina. Não que ela seja de todo ruim, ela tem muitas qualidades, mas eu fiquei irritada um pouco com alguns traços da personalidade dela. O que mais me incomodou, na verdade, é que ela, se alguém falasse pra ela, olha, você não pode fazer isso, porque senão você vai matar milhões de pessoas. Ela ia lá e fazia. Claro que, né, por ela ser a personagem principal, depois que ela fazia, ficava tudo bem, ficava tudo lindo, e a melhor decisão foi a que ela tomou. Só que às vezes isso me irritava muito, porque era, sei lá, alguma coisa que a autora utilizou ali e acontecia o tempo inteiro. Nos 3 livros aconteceu muito. E no terceiro livro, então, foi um atrás do outro, e eu acho que isso me irritou bastante. Ela era muito teimosa, e isso acabou me irritando, não vou negar. Mas exercendo a empatia, eu consigo entender que ela queria muito conhecer a história dela, então muitas das coisas que ela fazia era pensando nela, pensando em que ela queria conhecer, ela queria entender um pouco mais a origem dela, entender um pouco mais tudo o que aconteceu para que ela pudesse usar de alguma forma no futuro, não só para ajudar ela, mas também para ajudar os outros. Só que, como ela fazia isso toda hora, mesmo sabendo que isso poderia prejudicar alguém, isso me irritou. Como eu disse, eu consigo entender ela, mas isso me deixou bem irritada e algumas coisas eu já conseguia prever. Mesmo assim, eu indico muito a leitura. É uma autora nacional, então eu acho que a gente tem que prestigiar. E a história é muito boa, eu gosto muito de fantasias, então eu achei essa fantasia bem contada assim, porque ela traz também, né, fora o nosso universo aqui, ela traz também uma dimensão paralela, ela explica muito bem pra mim, então eu indico fortemente a leitura pra vocês. E a minha última leitura do mês também foi no Kindle e foi o livro da Fabi Santina, Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista? Eu gosto muito do subtítulo também, que eu não tenho aqui agora, mas é algo assim, uma história de amor sobre a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Eu gosto muito desse subtítulo. Mas conta a história dela e do Leandro, né, que agora é o esposo dela. E é uma leitura muito levinha, muito simples, muito fácil de ler. Eu li muito rapidinho. É uma leitura bem leve, então, para você aí que quer ler alguma coisa mais tranquila, eu recomendo muito. É uma história bem pessoal, né? A história pessoal dela com o Leandro, então você conhece um pouco mais da Fabi. Eu já conhecia a Fabi de um tempo, claro, pela internet, né? Não a conheço pessoalmente, mas eu já assisto os vídeos dela já tem muito tempo, então foi legal conhecer um pouco mais da história dela e entender alguns momentos, porque a gente assistia, né, os vlogs daquela época e agora você entende um pouco de tudo que aconteceu. Então é bem legal, principalmente agora que eles acabaram de casar, né? Vale muito a pena a leitura também, é mais um livro que eu indico muito pra vocês. E em novembro foi isso, então foram aí 5 leituras, espero muito que vocês tenham gostado. Eu indico todas pra vocês, eu acho que o livro é uma experiência pra cada pessoa, até tava conversando com a minha irmã
sobre isso, né? Sobre a leitura ser para cada um uma experiência, então cada um pode ter uma opinião sobre o livro. Essas foram as minhas opiniões sobre a leitura, mas eu recomendo todas porque cada uma traz uma sensação para cada um de nós, né? Cada livro traz uma sensação para cada um de nós, porque todos nós temos uma bagagem e quando a gente lê, a gente consegue relacionar uma coisa com a outra, tirar uma lição. Então eu recomendo muito. Deixem aí o seu comentário, o seu gostei pra mim. Eu quero muito saber o que vocês acharam, se vocês têm alguma leitura para indicar, se vocês já leram algum livro que eu falei. Enfim, interajam aí comigo. E por hoje é isso. Tchau!